Este é, portanto, como vê, um livro com sentidos, com sentido, e em que se discorre sobre as memórias e a vida. Para mim foi uma espécie de cânon, não no sentido do cânon ocidental do Bloom. Portanto, não é um cânon literário, embora evidentemente seja um livro. E a certa altura eu via, portanto, lá um tenente mandava um soldado baixar as calças para ter a certeza se era judeu ou não, para ver se sabia ou não circuncisão. Para mim, na altura não havia editor, não havia, portanto, enciclopédias ilustradas. E para uma jovem de 10, 11, 12 anos, tudo permanecia como um grande mistério, não é? E são estes cânones que se vão criando de vivências e memórias que realmente são fundamentais na formação dos indivíduos. E não há dúvida que foi compreender o seu cânon que me fez compreender também o colega, porque sem dúvida que hoje em dia é uma pessoa diferente, através das suas crónicas que no fundo formam um livro, e por isso mesmo tem um pouco aquilo que diz em relação à literatura brasileira, não é? Quando o conto se torna contação e o contador começa o encantamento, uma espécie de jogo, no fundo uma retórica de sedução que nasce e sobretudo partilha muito o sentir de alguém que sente diferente, devido justamente à diferença de idades, entre outros aspectos, tem a ver com as experiências. Logicamente, também nos aproxima um pouco de nós próprios e nós vamos encontrar também essa referência em relação àquilo que diz. Eu considero que, evidentemente, todos os textos são interessantes, todos os que têm a ver com os diferentes sentidos, mas os mais dois, os últimos dois sentidos, que são sentidos mais ligados à criação e ligados ao mesmo tempo à reflexão, são os que eu considero mais atuais e que me dizem muito. Todos, boa noite, porque já caiu a noite e estamos neste edifício lindíssimo e é bonito estar com os amigos. Isto dos lançamentos dos livros é quase como um casamento e como os batizados. Acabamos de ver todos juntos os nossos amigos, aqueles que podem vir, aqueles mais queridos, e isso é muito bom. Eu vou começar pelos agradecimentos que são devidos, porque este livro e este lançamento não me envolve só a mim, é uma equipa, para além de que quase todos me tenham sempre acompanhado nas crónicas da Tribuna e incentivado a escrever mais. Mas estes agradecimentos, que são geralmente os agradecimentos da praxe, são agradecimentos de coração. Quer dizer, são aqueles agradecimentos que se devem, mas são agradecimentos que eu de facto sinto e que devo transmitir. Primeiro de tudo, o Sr. Vice-Reitor, o Sr. Silvio Fernandes, que teve a amabilidade de nos acolher aqui nesta casa e também a amizade com que recebeu e aceitou o convite para estar presente e presidir esta mesa. A Sra. Professora Idalina Sardinha, Presidente do Conselho de Cultura da UMA, a honra de fazer a apresentação, o carinho também que demonstrou ao receber a minha proposta e a coragem de também ter dado a minha referência com todos os filhos da P. E vê-se que nós tornamos-nos sempre mais filhos da puta quando crescemos, porque ali o Afonso esteve a dormir o tempo todo, mostra que ele não se sentiu tocado com a expressão. Se fosse mais velho, já estava mais atento a essa parte, que estava na sua inocência de criança. Depois, mais diretamente relacionado ao livro do Dr. João Mordido, que está aqui presente e que interpretou o texto e deu a magnífica capa que podem ver, que fez os separadores e podem testemunhar como acabou por dar forma artística àquilo que era a minha parte das crónicas. E o livro tornou-se também, como podem ver, e acho eu, um objeto artístico, e isso é muito me honra e fico muito contente.
Aliás, eu fico contente por outra coisa, porque quando ele era pequenino, eu conheci de pequenino, eu o obrigava a ouvir as histórias da Bela Adormecida e das princesas. E ele não se vingou. Quer dizer, agora podia ter-me arranjado uma capa horrível para se vingar da tortura de ter que ouvir todas aquelas histórias da Princesa da Ervilha e da Bela Adormecida do Walt Disney. Podia ter aproveitado agora e fazer uma coisa mesmo má. Por todo aquele mundo feminino que eu obriguei e que eu obriguei a ter contato. O Dr. Edgar Aguiar, que já uma vez eu comparei a um grande editor do Rio de Janeiro, que era Garnier, e que muito fez na altura pela literatura no Brasil, porque senão não havia se calhar a literatura brasileira, dispondo-se a publicar. Se não houver ninguém a publicar, os autores não são divulgados. Os autores não são divulgados, os autores não escrevem. E se os autores não escrevem, e nem falam por mim, porque eu sou uma autora assim mais pequenina, mas se não se dá voz aos escritores, acaba por se perder uma grande parte daquilo que pode mover a nossa cultura, que são as ideias. Por isso, há um companheiro também, de Rotary, e talvez também é um editor generoso, porque servir, dar aos outros antes de pensar em si próprio, que é o nosso lema em Rotary. Os meus agradecimentos por ter acreditado que estas crónicas podiam vir a ser do agrado dos leitores, porque eu se tivesse um jornal ia pensar duas vezes, mas quem é que vou dar aqui a esta senhora uma crónica a falar sobre livros num jornal. Foi um ato de grande coragem, assim, um ato de precipício. Meu Deus, o que é que eu vou fazer? E por isso agradeço muito. A sua equipa, a doutora Teresa que está ali, a dona Teresa que está ali, Camacho que está ali atrás da coluna, que faz um pouco de tudo e que acompanha isto desde o início e tem vários papéis nisto tudo e agora está ali, acompanha o livro até ao fim, é quase como acompanhar os vários meses da gravidez até depois este momento em que ele já sai e se calhar sente isso mesmo, sente que também começam a sua viagem. A doutora Sara Silvino, que recebe as minhas crónicas, não está aqui, mas recebe as minhas crónicas por isso. Depois há a equipe maravilhosa do Clepul, do prefácio do professor José Eduardo Franco, da apresentação à doutora Carla Freitas, pelo seu entusiasmo, pela sua amizade, está sempre ao pé de mim, pelo entusiasmo aqui também do Dr. Carlos Barradas, que de vez em quando sabe mais das minhas crónicas do que eu, porque as leio e vai repetindo. A doutora Teresa Dias, sempre incansável, profissional, amiga. E depois à minha família, que não estava cá quando eu apresentei o livro das galinhas. O livro das galinhas tem o sobrenome do meu marido, que é para fazer a diferença. Das coisas mais sérias às coisas mais divertidas e às coisas mais divertidas deixei para o meu marido, as coisas mais sérias ficaram com o sobrenome dos meus pais, porque me emociono. E porque sempre me apoiaram, porque a minha mãe é a minha primeira leitora das crónicas. Quando eu escrevo, depois pego no telefone, sei que ela gosta de ouvir, e então, coitadinha, tem que ouvir as crónicas todas pelo telefone e vai dizendo sim, está bem. E eu fico sempre a pensar que ela está a pensar que é verdade. Às vezes lá apanho o meu pai, raras vezes, porque a minha mãe tem um monopólio do telefone, e também depois acredito muito mais nas opiniões dela, porque ela ouve muitas, e então já pode dizer se aquilo se está bem, se está mal. E pronto, depois destes agradecimentos todos, só 2 ou 3 palavras sobre a organização deste livro. E porque assim que sentidos mais 2, já várias pessoas me perguntaram, e até me perguntaram se seria assim uma espécie de bandeira contra os 5 sentidos do que é uma parte, uma crónica do Diário de Notícias. Não vem disso, não é isso. Isto porque a ideia veio, tínhamos que dar uma organização ao livro e a ideia foi um bocadinho de conjunto. Mas depois eu acabei por encontrar um texto da escritora e poetisa Donatella Bisutti, que até vive aqui há uns meses por ano no Jardim do Mar, e que escreveu um livro muito bonito chamado A Poesia Salva a Vida, e em que escreve
que as palavras são como instrumentos musicais, ou pincéis, ou um par de mãos, ou a superfície da nossa pele. Podemos servir-nos delas como dos 5 sentidos, usá-las como um nariz ou uma língua, e passar assim da língua-palavra a uma palavra-língua. Onde nasce de facto a linguagem antes de tornar-se escrita, senão na ponta da língua? Portanto, estes 5 sentidos que ela consegue resumir aqui nesta linguagem poética muito bonita, a estes 5 sentidos ainda juntámos porque foi uma ideia assim muito comum, juntámos mais 2, que é o pensar e o sonhar. Já António Damasio diz que uma das formas de nós percebermos o mundo tem a ver com a nossa capacidade de sonho e de criatividade. E não resisto a contar, agora lembrei, desculpa, não resisto a contar que eu ouvi num autocarro daqueles que levam as pessoas do avião para a Gara. Eram quase 11 da noite e estavam 3 senhores italianos, jovens, a discutir sobre se as nossas reações, o nosso cérebro é mais racional, se é mais emotivo. E eu achei aquilo estranhíssimo, porque às 11 da noite, num autocarro de avião, nos autocarros de avião, estar com uma conversa sobre se somos racionais ou se somos mais emocionais, e depois os 3 acabaram, depois de muita discussão, dos neurónios e não sei o quê, não sei quantos, acabaram por dizer que não, que afinal, aquele que dizia que éramos mais emocionais, não, afinal somos racionais, conhecemos o mundo pela racionalidade, vocês têm razão. E de repente uma rapariga muito bonita que estava ao nosso lado começou a atender o telefone quando nós estávamos para sair, atendeu o telefone e falou em português do Brasil, é brasileiro. E houve um deles que se virou para o outro e disse assim: olha, é brasileira, ela é brasileira. E o outro disse: é muito gira, italiano. E eu então não resisti, virei para eles e disse assim: olha, vê, vocês estão a conhecer o mundo pelo emocional neste momento. Acho que eles ficaram muito perturbados porque fugiram de mim e disseram bem, porque de facto nós também temos essa nossa capacidade emocional, de sonho, de imaginação, que é também uma das nossas formas de conhecermos o mundo e é óbvio pensar. E todos estes sentidos têm a ver com os livros e têm a ver com a aproximação do mundo que os livros nos propõem. E porquê um livro dos livros? Neste momento eu vou pegar um bocadinho naquilo que diz Vargas Llosa, que diz que cada vez a nossa cultura está mais vazia, cada vez a nossa cultura está mais massificada, porque é feita para massas massificadas e cada vez é mais uma maçada a falar de cultura. E o produto do artífice, que é o livro e que trabalha com as palavras, é cada vez mais visto como um objeto de consumo. Aliás, se nós formos a ver, até os põem em saquinhos cheios de lantejoulas e com batons e com qualquer dia dão quilos de arroz também não é má ideia, também se pode usar, mas o facto é que o próprio escritor deixou, para poder vender, deixou de pensar que a literatura deve ser algo que não é um retrato da atualidade, mas que deve ser uma reflexão sobre a realidade. Isto é, existe uma tentativa de facilitismo para a venda que faz com que os escritores muitas vezes esqueçam que o seu não é um trabalho fácil e que têm que estar lá para fazer os outros pensar e para fazer os outros raciocinar. Eu não digo que o escritor deva passar ideologias, não. Ele deve tentar mostrar que é preciso ter ideias. A literatura, e por isso estão ali os vários sentidos, ela apela aos nossos sentidos, ela é exatamente como apela, como diz a Donatella Pizzuti. Ela para os nossos sentidos, pensa aos nossos sentimentos, apela às nossas vivências e ajuda-nos a criar vivências, a ter vivências que nós não teríamos se não tivéssemos lido. Mas ela também nos ajuda a pensar. E por isso é bom lembrar que os livros têm mais são mais do que, de facto, aquele objeto de consumo de aeroporto em que a gente consome e depois esquece, e depois até pode deixar ficar, o livro não interessa, acabámos de ler, pronto. Barthes dizia que era literatura de aeroporto e deixa-se para trás. E por isso mesmo, no
muitas vezes os livros, para serem bons, têm que fazer o contrário de tranquilizar. Isto é, têm que nos deixar um bocadinho pouco tranquilos, porque o pouco tranquilo é aquilo que faz andar para a frente. E foram os grandes livros, os grandes pensadores que nos levaram sempre às grandes mudanças da história. E é por isso que eu aqui não falo só dos livros da literatura, falo também de livros de filosofia, de história, até falo de um livro de cozinha, porque através de um livro de cozinha pode-se aprender tanta coisa. E é importante também, é algo que, neste caso, é o livro da lusofonia, para mostrar que nós, os portugueses, acabamos por ter receitas muito parecidas e, se calhar, devemos ver, até na maneira como nós usamos o nosso paladar, o quanto devemos ao nosso multiculturalismo, à Dona Neta, que foram os descobrimentos. E pronto, deixo-vos este livro. É um livro também um bocadinho, como eu estava a dizer à professora Idalina, às vezes escrevia com às vezes mais triste, às vezes mais alegre, às vezes mais sonhadora, às vezes com as unhas mais aguçadas. Porque também, para mostrar que nós podemos ser ecléticos nas nossas leituras e que as várias leituras fazem-nos a nós como sujeitos, mas também são muito importantes para o grupo, que é o grupo da humanidade, e para nos lembrarmos que somos homens e mulheres, que é muito importante. E há muitas vezes eu escrevo sobre as mulheres, porque, pronto, pois eu ouvi isto, foi mesmo para ser provocador. Mas muito obrigada a todos por terem vindo e espero que nos encontremos em muitos eventos culturais e que a cultura aqui na Madeira esteja sempre muito viva e pouco frívola. Obrigada.